Vocês já assistiram o filme Jurassic Park? Provavelmente é graças a esse filme que as pessoas associam os dinossauros ao Jurássico. Sejam todos bem-vindos! No Jurássico aconteceram diversos eventos que vão muito além de sua imaginação. Quase ia me esquecendo, mas para quem ainda não sabe, esse é o canal Pipa. Hoje vamos falar sobre o Jurássico. Então, vamos direto ao assunto. Os dinossauros caminham para o trono. Qual é a típica imagem que uma pessoa que não entende de paleontologia tem sobre o Jurássico? Em uma selva semelhante a uma atual região tropical, dinossauros de diversos tamanhos correm uns atrás dos outros. E o maior entre eles, é claro, é o tiranossauro. O tiranossauro é implacável e devora qualquer ser vivo. Bem, com exceção somente do pterodáctilo, que pode voar. Desde o Polo Norte até o Polo Sul, a Terra é coberta completamente por selvas. Todos os lugares possuem um clima quente e não existe inverno. Vocês também imaginam assim, não é? Os cientistas definiram como Jurássico o período entre o Triássico e o Cretáceo. Acredita-se que teve início há cerca de 210 milhões de anos atrás e durou cerca de 56 milhões de anos até 145 milhões de anos atrás. O Jurássico começou com uma grande extinção dos seres vivos. Mas essa não foi tão grande quanto a famosa extinção do Cretáceo-Paleógeno, que extinguiu os dinossauros. Ou como a extinção do Permiano, que envolveu até mesmo os insetos, que geralmente não são afetados. Mas mesmo assim, diversas espécies acabaram se tornando vítimas dela. Nessa extinção que ocorreu entre o Triássico e o Jurássico, animais como, por exemplo, os conodontes desapareceram, um peixe muito parecido com a lampreia, e que formavam cerca de 20% de todos os seres marinhos da época. Já no solo, um distante parente dos dinossauros, o réptil predador Crurotarsi, sofreu um duro golpe. Não se sabe ao certo a razão de sua extinção, mas uma coisa que sabemos é que ela foi extremamente repentina, em menos de 10 mil anos. E o mais interessante para nós é que foi exatamente isso que criou o ambiente perfeito para que os dinossauros viessem a prosperar posteriormente. Apesar de inusitado, já se sabe que ainda no Triássico, os mais antigos dinossauros já haviam surgido na América do Sul. Nessa época, assim como os outros, esse continente fazia parte de um único supercontinente chamado Pangeia. Entre os primeiros dinossauros que surgiram, um muito conhecido pelos pesquisadores é o Stauricossauro. Apesar de sua baixa estatura, era um carnívoro bípede grande em comprimento. Um outro réptil pequeno e igualmente bípede chamado Eoraptor também é uma criatura muito curiosa. Alguns paleontólogos acreditam que ele é o mais próximo de uma espécie considerada o ancestral de todos os dinossauros. Com sua velocidade e habilidade de adaptação, o Eoraptor se expandiu facilmente por toda a Pangeia. Assim, o ancestral dos dinossauros sobreviveu praticamente sem ser afetado pela extinção do Triássico. E assim como os mamíferos prosperaram milhões de anos após a colisão do asteroide que mudou o destino dos dinossauros, essa extinção também trouxe muitos benefícios para os dinossauros. Dessa forma, é perfeitamente justo que associemos o Jurássico aos dinossauros. Foi nesse período que os dinossauros se tornaram os reis da Terra, evoluindo de pequenos animais carnívoros e se tornando os ferozes lagartos, conhecidos por seus muitos fósseis. O planeta na era dos dinossauros. Aqui temos mais um fato muito curioso. O tiranossauro, que é o mais famoso e mais pesquisado entre os dinossauros, ainda não existia no Jurássico. Naquela época, existiam gigantes eusaurópodes, como os diplodocus, braquiossauros e apatossauros. A propósito, apesar de ser difícil imaginar pela sua aparência assustadora e seu corpo imenso, tudo indica que eles eram simpáticos animais
que se alimentavam de plantas. Mas apesar de serem calmos, não é uma atitude muito inteligente ficar na sua frente ou perambular ao redor de suas patas. Os únicos animais capazes de competir com um poderoso herbívoro como esse seria, é claro, um animal do mesmo tamanho, ou um animal carnívoro muito ágil e habilidoso, como, por exemplo, o famoso alossauro ou ceratossauro. Uma batalha entre carnívoros e herbívoros gigantes devia ser realmente impressionante. O cenário dessa batalha de gigantes foram as planícies e as florestas sem fim. As angiospermas ainda não existiam, mas plantas semelhantes aos pinheiros e ciprestes atuais já existiam. Os rivais delas eram as ginkgo-bilobas e os sagus de jardim. Atualmente, o sagu de jardim vive somente em regiões tropicais, enquanto restou uma única espécie de ginkgo biloba. Mas no Jurássico, todo o planeta era coberto por uma diversidade de espécies muito maior que nos dias de hoje. O mapa que demonstra a geografia do Jurássico é muito diferente do que conhecemos hoje em dia. Na primeira metade do Jurássico, o supercontinente Pangeia ainda existia, mas depois disso foi se separando aos poucos. E há cerca de 175 milhões de anos atrás, já havia se dividido completamente entre os continentes Laurásia e Gondwana. Daí, até serem formados os continentes que nós estamos familiarizados, ainda seria necessário um longo tempo. O mar que cercava os continentes já separados também estava lotado de seres vivos. Moluscos muito parecidos com as ostras ou caramujos se reproduziam em uma extensa área. E também surgiram recifes de corais iguais aos de hoje. Entre as florestas de corais, nadavam peixes gigantescos, como os lidicichites. Eles mediam de 10 a 30 metros. Esse número pode mudar dependendo do cientista, mas seja como for, ele com certeza é o maior peixe ósseo na história do mundo. Porém, mesmo com esse tamanho todo, se proteger de carnívoros do mar, como os metrióricons ou pliosauros, era uma tarefa extremamente difícil. Esses violentos répteis perseguiam peixes gigantes mais lentos, roíam suas escamas e devoravam sua carne. Um dos maiores répteis marinhos do Jurássico, chamado Meganeussaurus, era da família dos pliosauros. E quem reinava como o rei dos mares naquele tempo era, sem dúvida, o Plesiosaurus. Talvez vocês já devem ter visto uma imagem dele em algum lugar. Um animal marinho muito característico pelo seu pescoço longo. Talvez esse pescoço extremamente comprido era necessário para que ele respirasse, sem precisar de subir para a superfície frequentemente. Nadava, esticava seu pescoço para respirar e voltava a nadar tranquilamente. Com certeza, devia ser muito prático. O plesiosauro se alimentava de diversos seres, de moluscos e grandes peixes até outras espécies de lagartos, desde seres marinhos até animais voadores. Ou pelo menos, esse era o cardápio de um determinado plesiosaurus. Ao pesquisar um fóssil no local onde imagina-se ser seu estômago, foi encontrado restos de grandes amonoides, peixes, além de um ser muito parecido com um pterodáctilo, uma espécie de pterossauro. Falando em lagartos voadores, naquele tempo onde as aves modernas não existiam, quem ocupava essa posição no ecossistema eram exatamente os pterossauros. Entre eles existia, além dos famosos pterodáctilos, um animal menos conhecido, chamado ranforrinco. Sua maioria era carnívora e aparentemente se alimentavam de peixes, insetos, pequenos répteis e mamíferos primitivos. No Jurássico Superior também existia um animal chamado Archaeopteryx. Esse ser voador, que possuía o tamanho de um corvo, gerou uma grande sensação entre os cientistas. Isso porque ele foi o mais antigo animal a possuir penas. Através dessa descoberta, ele foi registrado como o ancestral das aves modernas. Mas atualmente, muitos paleontólogos acreditam que as coisas não são assim tão simples e que o Archaeopteryx, na verdade, foi uma espécie que não conseguiu evoluir e acabou sendo extinta.
Nessa grande farra dos seres vivos, pequenos animais de sangue quente e cobertos de pelos, como o triconodonte ou o juramaia, tinham pouquíssima notoriedade. Sua aparência era semelhante a um rato, e acredita-se que eram pequenos animais carnívoros ou que se alimentavam da carcaça de outros animais. Sim, como vocês já devem ter imaginado, esses seres eram mamíferos. Mas naquele tempo, eles ainda não passavam de uma pequena variante da evolução. Também foi no Jurássico que os placentários, marsupiais e os monotremados encontrados hoje em dia se ramificaram. Eles que viviam escondidos nas sombras dos dinossauros não faziam ideia do destino que aguardava seus descendentes milhões de anos depois. Diferente da imagem comum do Jurássico, não era qualquer lugar do planeta que possuía um clima tropical. De fato, o habitat dos corais, que preferem locais mais quentes, era muito mais extenso do que hoje em dia. E mesmo as regiões polares eram cobertas por florestas. Mas os cientistas descobriram evidências de que, pelo menos na latitude das zonas temperadas, haviam invernos com neve e frio severo. Imaginem os gigantes dinossauros andando a passos largos dentro da neve que chega nos seus joelhos. O que vocês acham disso? O fim de uma era. Chegando ao fim do Jurássico, aos poucos o clima começou a esfriar e a umidade a subir. Aparentemente, isso está relacionado com a mudança da corrente oceânica, causada pela separação contínua dos continentes. E os seres vivos também foram mudando gradualmente. Diferente do Triássico, que terminou com uma grande extinção, a transição do Jurássico para o Cretáceo foi muito mais tranquila. O Cretáceo foi o período onde os dinossauros chegaram no seu apogeu e chegou ao fim com a extinção dos mesmos. Mas vamos falar sobre isso em uma outra oportunidade. E assim termina o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Gostaram do episódio de hoje? Se inscrevam no canal, deixem um like e ativem a notificação de novos vídeos. E também não se esqueçam de compartilhar em suas redes sociais. Pode ser que outras pessoas também se interessem por esse vídeo. Então, vamos nos despedindo, querido público, mas nos vemos em breve. Até mais!